Fica à vontade. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Feliz com os irmãos, com Jesus. É um prazer estar aqui hoje novamente junto com meus irmãos para nós adorar esse Deus. Amém? Recebi o convite de estar aqui hoje e me sinto muito honrado. Estou aqui com minha esposa Sandra, minha bênção, né, irmãos? Saí de casa, ela disse: eu acho que eu não vou hoje não. Aí bate logo aquele, né? Eu gosto de sair com ela, irmãos. Me sinto bem. Ela vai com o Isaac, meu filho, né? Aí eu disse: não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí ela se ajeitou, mesmo sentindo dor nos olhos, né? Mas ela vem de coração e ela está ali. Eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, né, irmãos? Pelas crianças, por quem está cuidando das crianças, está de parabéns, da mocidade. Que Deus possa dar mais crescimento, mais e mais nessa obra, para a glória do nome dEle. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nesse lugar e vai continuar fazendo, amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí numa passagem bastante conhecida. Eu tenho uma palavra de Deus para nós hoje, né? Deus, ele, antes de falar com a igreja, ele fala primeiramente com a gente, amém? Fica de pé, só um pouquinho, daqui a pouco você se senta. 1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 57. Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 57. O tema da mensagem de hoje é superando a rejeição e obtendo vitória. Capítulo 17, o versículo de número 57. Isso. Glória a Deus. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: voltando, pois, Davi de ter ferido, perdão, irmãos, voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxeram à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém? Pode sentar. Repita comigo esse tema, irmãos: superando a rejeição e obtendo vitória. Amém? Superando a rejeição e obtendo vitória. Escolhi esse jovem chamado Davi para trazer essa palavra nessa noite, porque foi um homem que superou bastantes, rejeição, irmãos. Quantas e quantas vezes ele não foi rejeitado, né? Parece coisa simples, rejeição, para alguns, mas para outros é coisa muito séria. Isso tem tirado, irmãos, muita gente da presença do Senhor, né? Rejeição é algo muito sério. O diabo tem usado essa peça, né, para tirar muito cristão da presença do Senhor, chamada rejeição. Amém? Conhecemos a história de Davi, não vou entrar para explicar, porque todos os irmãos já conhecem, né? O pequeno Davi que venceu o gigante. Mas o primeiro obstáculo que ele enfrentou, irmão, foi dentro da sua casa, né? Vou logo ao assunto. A primeira rejeição que Davi enfrentou, irmão, foi dentro de casa, né? Lá fora a gente ainda supera, né? Passa por cima. Mas a primeira rejeição de Davi foi dentro da sua casa, né? Sabemos que o nosso momento de criança, a nossa adolescência, junto com nossos pais, dentro da casa dos nossos pais, irmãos, é algo muito importante para nós.
né? É a fase do nosso crescimento. É algo muito valioso, esse período que a juventude passa dentro da sua casa, junto com seus pais, né? Quantas coisas não acontecem ali que marcam a nossa vida, né? Para toda a nossa vida. Ontem mesmo eu estava comentando lá em casa, irmãos, com a minha cunhada, minha sogra, o que eu passei dentro da casa dos meus pais. Muitas coisas boas, mas também passei muitas coisas ruins que eu não esqueci, né? E eu creio que assim também é com você. Quantas coisas você não enfrentou dentro da tua casa, junto com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos? O que você não enfrentou, né? Quantas rejeições você não passou dentro de casa? E você está aqui hoje. Você superou, né? Mas tem pessoas que não conseguem superar, irmãos, não conseguem esquecer o que aconteceu, né? O que passou, deixar para trás e viver a sua vida. Volta e outra, está tocando no assunto, está trazendo à tona aquilo que morreu no passado. E Davi nos ensina algo muito importante a superar essa fase na nossa vida. A primeira rejeição que Davi enfrenta, irmão, é dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, irmãos, né? Havia uma reunião dentro da casa de Jessé. Todos os 7 seus irmãos estavam juntos na reunião. Uma autoridade espiritual estava dentro da sua casa. Samuel não era qualquer um, Samuel era uma autoridade espiritual. Glória a Deus. Toda a cidade temeu quando ele chegou na cidade, irmãos. Perguntou se Samuel vinha com paz, né? Ou trazendo alguma coisa contrária a eles, da parte de Deus. É preciso Samuel dizer: eu venho em paz, eu estou chegando em paz. E assim toda a localidade fica ao redor de Samuel. Ou seja, era uma autoridade espiritual muito importante para aquele povo. Então estava na casa de Davi algo muito importante que ia acontecer, mas ele não foi avisado, ele não foi chamado. Ele estava onde, irmãos? Estava no campo trabalhando. Não era para Davi estar na reunião, sendo filho de Jessé? Era sim, era para estar participando da reunião, né? E esse trauma ele leva para o resto da sua vida. Mas ele nos ensina a superar isso, irmãos. Ele ensina a superar isso. Olha o que diz lá no versículo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e está a apacentar as ovelhas. Davi não estava na reunião naquele dia, né? Mas o mais importante era que Deus estava com Davi. O ponto principal naquele dia era a vida de Davi. Oh glória! Aquele que ia ser levantado como rei naquele dia, oh glória, não estava participando da reunião, oh glória, mas quem queria que Davi fosse levantado era Deus. E o profeta Samuel só iria sair dali quando Davi chegasse. Aleluia! Vai chegar o momento de Deus na tua vida, oh glória! Vai chegar o momento de Deus na tua vida, em que os homens vão te chamar à frente e vão ter que te reconhecer como mulher e homem de Deus, oh glória! Aleluia! Vai chegar o momento de Deus na tua vida. O profeta Samuel disse: acabaram-se os jovens. E o seu pai disse: não, ainda tem um, oh glória. Todos já haviam passado na presença de Samuel para ser reconhecido. E Deus todo estava dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, oh glória. Vai chegar a tua vez, aleluia. Vai chegar a tua vez. E o profeta manda chamar Davi. E ele vem, irmãos. Como todos já sabem, acontece a reunião. A família está reunida. Os seus irmãos estão reunidos, estão vendo tudo, né? E ele é consagrado rei de Israel.
E Davi retorna para o campo, mas com a certeza de que um dia ele vai ser honrado como rei sobre Israel. Existe uma promessa na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite: não se esqueça da promessa que Deus fez a você. Talvez você tenha dito: não vai acontecer na minha vida, é muito impossível isso acontecer na minha vida. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: a promessa que Deus fez a você um dia, não se esqueça. Deus, Ele vai honrar a promessa que Ele fez a você. Continua fazendo aquilo que você foi ordenado a fazer. Oh glória, que um dia você vai ser levantado para a glória do nome do Senhor. Amém? A primeira rejeição começa dentro de casa. Volto a dizer o que eu falei no começo: tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós não conseguimos esquecer. Eu falando a respeito de um jovem lá na casa de oração, preste atenção no que eu vou dizer. Alguém que estava dentro da sua casa, era um jovem, e esse jovem ele foi abusado. Buscou em seu pai refúgio, segurança, proteção, e não conseguiu tê-la. Esse pai era uma autoridade espiritual. Qual seria a reação daquele pai naquele dia? Qual seria? Seria de tomar as dores do filho, proteger o seu filho, amar o seu filho, resolver a situação, mas foi a favor do outro. Aquele jovem leva esse trauma para o resto da vida. Volto a dizer, era um pai da igreja. Aquele filho, ele cresce com ódio da igreja, porque o pai não tomou uma atitude. Eu tive o prazer de conversar com ele. A mágoa que aquele jovem guarda no coração até hoje, irmãos. Por isso que eu digo, tudo que acontece dentro da nossa casa, com nossos filhos, é muito importante. É preciso nós conversar com eles. É preciso nós ser amigos dos nossos filhos, irmãos. Não deixa que os de fora venham e sejam amigos do teu filho. Olha, pai e mãe, a tua filha quer ser a tua melhor amiga. Oh glória. O teu filho quer ser o teu melhor amigo. Converse com ele, irmãos. Às vezes o meu filho Isaac está cabisbaixo, irmãos, por ali. Eu chamo ele: o que está acontecendo? Vamos conversar. Abre o teu coração para mim. Tem que ser assim, irmão. Nós temos que conversar com ele. O que aconteceu? Eu estou aqui para te defender. Eu estou aqui para te guardar. Eu sou o teu melhor amigo. Oh glória, pode contar comigo. E assim ele vai abrindo o seu coração e vai contando. E aquele jovem abriu o seu coração para mim, contou a sua história, e dizendo: eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais no meu pai. E aquilo me doeu. Ele não soube superar, ele não soube passar por cima daquilo, daquele trauma, daquela rejeição, daquilo que aconteceu, e louvar ao Senhor. Davi nos ensina: supere. Vai acontecer coisa, mas supere. Vai vir problemas, jovens, contra a vida de vocês, mas a partir de hoje aprendam a superar. Oh glória, a ser forte, que nem Davi foi. Superou a rejeição de sua família, de seus irmãos, passou por cima e adorou o nome do Senhor. Oh glória. Não deixem que os obstáculos lhe parem na caminhada. Não deixe. Continue sentadinho aí. Continue louvando a Deus. Continue buscando a Deus, que Deus vai te exaltar. Vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Oh glória. Primeira rejeição. A segunda rejeição, irmãos, ela nos ensina algo muito importante. Eu gosto de anotar. Eu conversando com Deus ontem lá, pedindo uma mensagem a Deus, Deus me deu essa, eu fui anotando. Oh glória.
E a irmã Sandra veio dormir. Vou não, agora não, estou ocupada. Oh, glória. A rejeição nos coloca em lugares solitários. A rejeição, ela nos coloca em lugares solitários, sozinho. É aí que Deus quer ver a tua reação. Qual é a tua reação quando te rejeitam? Qual é a tua reação quando te pisam? Quando te humilham? Quando te criticam? Como é que você reage diante de Deus? Oh glória! Davi nos ensina a superar esse tipo de rejeição, irmãos. A rejeição, ela nos leva a lugares solitários. Mas quem sou eu quando sou rejeitado? Quando estou sozinho? Eu guardo a mágoa dentro do meu coração. Oh glória! Aí eu vou me vingar. Deixa eu ver ela, deixa eu ver ele, eu vou me vingar. Não, irmãos, Davi faz diferente. A Bíblia diz que Davi tinha uma harpa. Davi ia para o campo. E lá no campo ele aprendeu a buscar a presença de Deus. Eu pregava esses dias lá na igreja dizendo a respeito de Samuel. Olha a diferença. Samuel teve o sacerdote Eli que ensinava a buscar a Deus, a orar a Deus, a ter as coisas do templo organizadas. Samuel foi ensinado por Eli. E Davi foi ensinado por quem? A adorar a Deus, sozinho no campo. Quem ensinou, irmãos? Né? É por isso que Deus vai dizer em um salmo que eu não estou lembrado agora: achei o meu servo Davi. Oh glória! Achei alguém diferente, que aprendeu a buscar a minha presença sem ninguém ensinar. Aleluia! Não foi seu pai quem ensinou, não foi seus irmãos quem ensinou ele a adorar a Deus. Ele aprendeu sozinho a buscar a presença de Deus. E aonde? Nos lugares solitários da vida. Aleluia! Quando te rejeitarem, aleluia, aprenda uma coisa: quando te pisarem, quando te humilharem, vá para os pés do Senhor e comece a falar com Deus bem baixinho. Deus, me pisaram, Deus, me humilharam, glória, mas eu estou na tua presença, eu estou buscando a tua presença, vale mais a tua presença, glória. Ai, adorei, assim, aleluia. A maioria dos salmos de Davi, se vocês forem ler a maioria dos salmos de Davi, eles são compostos no momento em que Davi está sozinho, está perseguido, está sendo humilhado. Esses são os salmos de Davi. Amém? Salmo 51, só rabisquei um para ganhar tempo. Davi fugindo da ira de Saul. Preste atenção. Ele se esconde na caverna de Adulão, sozinho. E ele começa a escrever esse salmo, Salmo 57. Aleluia! Tem misericórdia de mim, ó Deus! Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluia! Conte os teus problemas para o Senhor, oh glória. A alma de Davi louva ao Senhor. Davi está sendo perseguido. Davi está sendo perseguido. Saul quer o matar, mas ele sabe em quem buscar. Aleluia! Ele está sozinho, mas esse salmo ele é escrito, irmãos, no momento de luta. Eu aprendo muito com a irmã Sandra. Eu aprendo muito com ela. Houve um momento da vida dela, irmãos, em que eu observava ela. Ela tinha um caderninho, e nesse caderno, tudo que ela não conseguia ver na Bíblia, ela tentava escrever. E um dia eu cheguei para ela e perguntei: o que é isso aí, irmã Sandra? Ela disse: isso aqui é a oração que eu faço ao Espírito Santo. Porque tem vezes que eu não consigo falar, apenas eu escrevo aquilo que eu estou sentindo em sua presença. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você não puder mais falar, as tuas lágrimas vão falar por você. Aleluia! E Deus vai recolher as tuas lágrimas e vai responder aquilo que você tem pedido. Quem crê assim, diga amém. Oh glória!
A rejeição, ela nos leva a lugares solitários. Mas quem sou eu quando estou num lugar solitário? Qual é a minha reação? Oh, glória. Terceiro, irmão, superando a rejeição entre os irmãos. Aleluia. Preste atenção. Superando a rejeição entre os irmãos. 1 Samuel 17, 28 e 29. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi. Davi estava tão acostumado, irmãos. Davi estava tão acostumado a ser perseguido, a ser humilhado, que olha a resposta de Davi. E disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Né? O que fiz eu agora? Né? Mais uma vez, para você estarem me culpando. Preste atenção, inveja. É algo muito, irmão, que tem acontecido dentro das igrejas. Trago para dentro das igrejas. Inveja. É um negóciozinho pequenininho, né? Mas que se espalha. Esse aqui era o irmão mais velho de Davi. A Bíblia diz que todos estavam ali vendo Davi sendo consagrado. Ele viu. E ele sabe que Davi foi ungido por Deus. Ele sabe que Davi ele foi levantado por Deus. E ele tem a capacidade de vencer o gigante. Sim ou não? Ele sabe. Só, irmãos, que Eliabe se levanta e começa a agredir a Davi. Só que Davi, ele nos ensina aqui hoje a nós superarmos esse tipo de rejeição. Aleluia. Davi nos ensina dizendo: o meu objetivo não é contigo, oh glória. O meu objetivo é com aquele que está afrontando o povo de Deus. Deixa eu te dizer um negócio: a tua briga, aleluia, não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades que têm se levantado para tirar os irmãos da comunhão. Aleluia. A tua luta não é contra o teu irmão que está do teu lado, não, irmãos, é contra Satanás e os seus demônios. Aleluia. Davi nos ensina: dá licença, que o meu objetivo é vencer essa batalha, e eu vou vencer. Eu não vou deixar essa afronta me abater. Oh glória. Ele tinha um objetivo, era vencer o gigante. Te pergunto nessa noite: qual é o teu objetivo? Vai deixar Eliabe te derrubar? Vai deixar as afrontas que tem se levantado dentro da igreja te derrubar? Aleluia. Vai deixar? O teu objetivo não é contra o teu irmão, o teu objetivo é contra o gigante, irmão. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso, irmãos. Não se esqueça, a inveja, ela é muito perigosa. Ou você pensa que não incomoda ter unção? Incomoda, irmãos. Incomoda ter unção. Pregar com unção, louvar com unção, orar com unção. Aleluia. Incomoda, irmãos. Aleluia. Mas Deus está te dizendo nessa noite: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo, que é Jesus. Aleluia. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te ungiu. Não deixe as afrontas te tirar, aleluia, dos seus objetivos. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória. Não deixe, irmãos. Davi tinha um objetivo. Ele não deixou a mágoa entrar no seu coração naquele dia. Já pensou que ele tivesse discutido com Eliabe? Se eu não vou para nenhum canto, vou parar por aqui, vou voltar para onde eu estava
Cuidar das minhas ovelhas, que é o melhor que eu faço. Eles são os mais velhos mesmo, eles sabem lutar, eu não sei de nada. Já pensou, irmãos? É isso que o diabo quer, irmão, ouvir da tua boca. Eu não vou mais não. Vou mais fazer a obra de Deus não. Vou mais cuidar de criança não. Vou mais cuidar de jovem não. Vou mais pregar não. Vou mais louvar não, irmãos. É isso que o diabo quer ouvir da tua boca. Mas Deus está te dizendo nessa noite, aleluia. Quem te chamou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Então não pare na caminhada. Não pare. Continua caminhando. Continua vencendo os gigantes. Aleluia, que Deus ele vai te dar vitória. Continua. Aleluia. Glória a Deus. Rejeição entre os irmãos. A história, irmão, de José ela é parecida com a de Davi. Já perceberam? A diferença é que José tinha 10 irmãos e Davi tinha 7, não é assim? A diferença era essa, mas foi do mesmo jeito. Por que é que os irmãos de José o odiavam? Porque o seu pai amava mais. E essa é a pergunta que faz a você. As pessoas fazem a você. Por que é que ela abre a boca e Deus enche? Por que é, hein? Por que é que ela começa a orar baixinho quando dá fé? A unção, a presença, a glória desce sobre ele. Fazem perguntas sobre você, mas não entende. Quando você droga o joelho na tua casa, aleluia, as horas que você passa orando, aleluia, falando com esse Deus, não sabem. Só você e ele sabe a intimidade que você tem com ele, aleluia. Perigoso. Inveja. Davi superou. Estou finalizando, viu? Glória a Deus. Estou mentindo não, estou finalizando. Glória a Deus. 4. Superando a rejeição ministerial. Outro ponto muito importante, que eu não vou me aprofundar, irmãos. Davi é levado até a presença do rei. O rei era a liderança maior. Davi não poderia enfrentar o gigante sem a autorização de Saul. Não podia, né? Tinha que enfrentar o gigante, mas precisava da mão de Saul. Precisava que Saul deixasse ir. Davi ele vai. E no primeiro encontro que Davi tem com o rei, irmãos, o rei zomba dele. Glória a Deus. Né? Zomba como? É pequeno, é novo, não tem experiência. Aquele que está gritando lá 40 dias, 40 noites, ele tem experiência. Pode olhar o texto, 1 Samuel 17, 33. Aquele homem lá, Davi, sabe lutar, tem capacidade para lutar. Você não. A única coisa que tu faz é pastorear a ovelha. É isso que tu sabe fazer. Autoridade maior. Glória a Deus. Trago para a igreja de novo. Glória. Irmãos, o que tem de obreiros, o que tem de pessoas mortas espiritualmente, irmãos, dentro da igreja, por falta de uma visão da liderança. Não estou falando daqui, amém, irmão Pedro? Eu vejo que aqui é de Deus, é bênção de Deus. Mas se você for olhar no geral, irmão, no geral, nas igrejas, o que tem de obreiros sentados lá embaixo, precisando de uma liderança maior, que o abrace, que chegue, que converse, que conte seus problemas, o que está acontecendo, vamos tentar resolver. O que tem de pessoas precisando, irmãos, de um abraço, de uma liderança espiritual, né? O que Davi queria ouvir de Saul naquele dia era: vai, nós estamos aqui na retaguarda. Se você não vencer, eu mando os soldados ir tirar você e trazer, mas nós estamos aqui com você, aleluia. É isso que nós esperamos das nossas lideranças. Alguém que esteja do nosso lado dizendo: vai, eu sou contigo. Ah, mas o problema é que não tem problema, vamos orar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, aleluia. O irmão Pedro sabe do que eu estou falando.
Irmão Pedro entende do que eu estou falando. Aleluia. Irmão Pedro entende. Finalizei. E o último ponto, quinto, superando a rejeição do inimigo. Essa é todo dia o inimigo, ele nos afronta. Davi recebe a autorização para enfrentar o gigante. E agora é o gigante, irmãos, que vai rejeitar Davi. Assim como Saul fez, o gigante também vai fazer. Quem é tu para vir contra mim com pedras, né, e pau? Quem é tu? Essa afronta nós recebemos todos os dias. O inimigo dizendo no nosso ouvido: tu não vai conseguir. Quem é tu? Quem é tu para subir ali e pregar? Quem é tu para subir ali e louvar? Aleluia. Ele não dá nada por nós, irmãos. E ele vai tentar nos derrubar, irmãos. Falando ao nosso ouvido, naquilo que nós ouve. Aquilo que nós ouve, aquilo que nós vê, muitas vezes nos derruba. Uma palavrazinha derruba o cristão, se ele não vigiar. Uma palavra. E tudo que o gigante falou para Davi, entrou no ouvido e saiu no outro. Ele superou mais uma rejeição do inimigo. Sabe por quê? Porque ele sabia, irmãos, que ele ia obter vitória naquela batalha. Amém? Rejeição do inimigo, Davi superou. Fica de pé em nome de Jesus. Disse que eu estava terminando. Supere as rejeições que vier contra a tua vida. Não deixe que o diabo... Moisaquiel, bote aqui, por favor. Não deixe que o inimigo derrube você, irmãos. Mas supere a rejeição em nome de Jesus. Isso aqui, viu? É playback, é playback. Glória. Escute esse louvor. Aleluia. Eu vou estar orando e vou estar passando para o irmão Pedro. Amém? Glória. Supere, irmão. Não pare na caminhada. Eu fiz uma besteira muito grande, irmãos. Confesso aos irmãos que eu era menino. Dá ouvido às coisas que o gigante falava. A gente vai aprendendo. A gente aprende. E hoje estou aqui. Volta aí, em nome de Jesus. Quem conhece esse louvor? Vamos louvar.
dou glória.